Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 22 de dezembro. Há 9 dias de terminar o mandato, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, é preso em operação conjunta do Ministério Público do Rio e Polícia Civil. A ação é o desdobramento das investigações de um suposto esquema de pagamentos de propina dentro da prefeitura. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você confere também. Procuradoria-Geral da República vai analisar se há elementos para abertura de inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Matéria de jornal afirma que o parlamentar teria usado dinheiro em espécie para pagar imóvel. Detentos do regime semiaberto de todo o país deixam a prisão para o saidão de Natal. E ainda, na retrospectiva 2020, os detalhes do julgamento do STF, que decidiu que o Estado não é obrigado a fornecer medicamento de alto custo sem registro da Anvisa. Os advogados do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, entraram com pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Eles pedem que seja revogada a prisão preventiva determinada pela desembargadora do Tribunal de Justiça Fluminense, Rosa Helena Guita, com base em investigações da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual sobre um suposto esquema de corrupção dentro da prefeitura. A defesa de Crivella alega que a decisão não apresenta fundamentos concretos e idôneos para motivar prisão processual. Crivella foi preso hoje cedo no Rio de Janeiro, a 9 dias do fim do mandato dele. O relator do caso é o ministro Antônio Saldanha Pinheiro. Mas com o habeas corpus, ou melhor, com o recesso, o habeas corpus deverá ser decidido pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins. A Procuradoria-Geral da República vai analisar se há elementos que justifiquem a instauração de inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. De acordo com a reportagem do jornal O Globo, o parlamentar teria usado dinheiro em espécie para pagar parte de um apartamento. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ao Supremo Tribunal Federal que, após a notícia veiculada, abriu investigação preliminar para apurar supostos pagamentos em espécie feitos pelo deputado Eduardo Bolsonaro na compra de imóveis na Zona Sul do Rio de Janeiro entre 2011 e 2016. O procedimento foi aberto após o pedido de um advogado ter sido protocolado no STF. Ele levantou a suspeita de lavagem de dinheiro, baseada numa reportagem do jornal O Globo. A matéria levantou documentos em cartórios da capital fluminense que indicariam que Eduardo teria comprado um apartamento de R$1 milhão e pago 100 mil em dinheiro vivo. Augusto Aras destacou que um cidadão comum não tem competência para solicitar investigação criminal no STF contra parlamentar com foro privilegiado, como é o caso de Eduardo Bolsonaro. Mas que, caso eventualmente surjam indícios razoáveis de possíveis práticas delitivas, será requerida a instauração de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal ofereceu nova denúncia contra o doleiro Shaya Mograbi e outras 10 pessoas por lavagem de dinheiro. Um dos principais doleiros de São Paulo, Mograbi, começou a ser investigado pela Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro a partir da Operação Câmbio Desligo, realizada em 2018. Na última sexta-feira, ele chegou a ser preso em Angra dos Reis por determinação da 7ª Vara Federal Criminal no Rio, mas foi solto após a concessão de habeas corpus no STF. E em Ilhéus, no sul da Bahia, a Polícia Federal cumpriu 9 mandados de busca e apreensão com autorização da Justiça. A chamada Operação Anóxia apura desvios de verba pública da saúde e superfaturamento de serviços. A operação é para combater crimes de fraude à licitação e desvios de recursos públicos da Prefeitura de Ilhéus. A investigação mira a contratação de uma empresa especializada na terceirização de mão de obra na saúde para atender às demandas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 sem licitação. Os investigados vão responder pelos crimes de fraude à licitação, apropriação indébita previdenciária, estelionato, peculato e corrupção passiva. A Justiça autorizou em todo o Brasil a saída temporária de presos que cumprem o regime semiaberto. Conforme previsto em lei, aqueles que não retornarem ao presídio no prazo previsto são considerados foragidos e podem ter que voltar a cumprir pena em regime fechado. No Distrito Federal, a Vara de Execuções Penais liberou 1.855 presos.
De acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária, o benefício contempla apenas presos do regime semiaberto e que tenham autorização para trabalho externo ou saídas temporárias. O benefício na capital federal termina na próxima segunda-feira, dia 28 de dezembro. As saídas temporárias ou saidões, como conhecidos popularmente, estão fundamentados na Lei de Execução Penal. Geralmente ocorrem em datas comemorativas específicas, como Natal, Páscoa e Dia das Mães, para confraternização e visita aos familiares. Nos dias que antecedem essas datas, o juiz da Vara de Execuções Penais edita uma portaria que disciplina os critérios para a concessão do benefício da saída temporária e as condições impostas aos apenados, como o retorno ao estabelecimento prisional no dia e hora determinados. As saídas temporárias não podem ultrapassar o período de 35 dias ao longo do ano. Devido à pandemia do novo coronavírus, os saidões ficaram suspensos. A Justiça decidiu retomar a medida depois que houve uma diminuição de casos na capital. Em São Paulo, mais de 33 mil presos foram beneficiados. Entre os presos está Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002. Os detentos têm que retornar no dia 5 de janeiro. Aqueles que não retornarem no dia previsto serão considerados foragidos e podem perder o direito ao regime semiaberto. E no próximo bloco, o PGR tem 30 dias para informar ao Supremo sobre recursos recuperados em operações como a Lava Jato. A ação que tramita na Corte pede que os valores sejam destinados ao plano de imunização contra a Covid-19. Voltamos já. A Constituição Federal é um importante documento que faz a mediação dos conflitos entre a sociedade brasileira e o Estado brasileiro. Ademais disso, traz o rol de direitos e garantias individuais, os direitos sociais, elementos importantíssimos para a superação das desigualdades, para a distribuição da riqueza e da justiça social no nosso país. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, pediu à Procuradoria-Geral da República informações sobre recursos recuperados em operações anticorrupção. Uma ação que tramita no STF sugere a aplicação desses valores no plano de imunização. Ricardo Lewandowski é o relator da ação ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que pede que os recursos recuperados em operações como a Lava Jato sejam destinados ao Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve informar em até 30 dias os montantes desses fundos. Na última quinta-feira, o ministro deferiu um dos pedidos da OAB na ação e autorizou estados, municípios e o Distrito Federal a importar e distribuir vacinas registradas por autoridade sanitária estrangeira, caso a Anvisa não observe o prazo de 72 horas para expedir a autorização. Lewandowski também determinou que uma ação direta de inconstitucionalidade do Partido Rede Sustentabilidade seja julgada pelo plenário, conforme o rito abreviado previsto na legislação. Na ADI, a rede pede que o STF permita aos entes federados elaborar e executar planos próprios de imunização, além de fazer acordos para a compra e a aplicação direta de vacinas. Assim como a OAB, o partido também pretende que a Anvisa seja impedida de negar o uso no Brasil de vacinas aprovadas por agências internacionais. E para prevenir a disseminação da Covid-19, o Ministério Público Federal e o Ministério Público da Paraíba recomendaram que prefeituras não façam eventos que causem aglomeração no fim de ano. A recomendação para os municípios de Prata, Sumé e Monteiro, no Cariri, pede para que as prefeituras proíbam, por meio de ato normativo próprio, a realização de eventos no final do ano que gerem aglomeração de pessoas. As 3 cidades estão registrando aumento dos casos de Covid-19 e não têm rede estruturada para atender os pacientes. Os gestores municipais têm o prazo de 24 horas para informar ao Ministério Público o acatamento ou não das medidas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu o mandado de segurança da Ordem dos Advogados do Brasil contra o Ministério do Turismo.
No mandado de segurança, a OAB e as entidades de diversas classes de artistas afirmaram que, por orientação política do ministro do Turismo, a Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura deixou de publicar 450 portarias de homologação para a captação de recursos referentes a projetos que seriam enquadrados na Lei Rouanet. De acordo com as entidades, se os atos não forem publicados até o dia 24 de dezembro, diversos projetos culturais serão inviabilizados. Mas no STJ, o presidente e ministro Humberto Martins explicou que a falta da publicação das portarias de homologação para captação de recursos é de responsabilidade direta do secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, órgão que é subordinado à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. O Humberto Martins explicou que, na hipótese de o ato atacado não ter sido praticado por ministro de Estado, o STJ não tem competência para julgar. Uma paciente de Minas Gerais, usuária do Sistema Único de Saúde, foi indenizada por danos morais devido a alterações feitas no cadastro dela no sistema do governo federal. Alterações que incluíram uma expressão homofóbica e uma falsa declaração de morte. Em Minas Gerais, uma cidadã, ao tentar pegar um medicamento para diabetes disponibilizado pela rede pública, soube que constava a informação de óbito no seu Cadastro Nacional de Saúde. Ao pesquisar no site do SUS, encontrou como causa da morte infecção por gonorreia e, na aba apelido, o termo sapatona de Coronel Fabriciano. Ela procurou a Secretaria de Saúde do município e descobriu que a alteração partiu de um hospital de Santa Catarina, onde foi criado um usuário no sistema. A declaração falsa de morte foi em 2015 e só foi corrigida em 2018, após a primeira decisão judicial. Durante todo este tempo, ela ficou sem acesso aos serviços e benefícios do SUS. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a quinta turma considerou que a sentença está correta ao atribuir as condutas lesivas à União e ao município, que foram condenados a indenizar a cidadã em R$20 mil por danos morais. A relatora desembargadora federal Daniele Maranhão ressaltou que houve prejuízo à imagem da mulher pela inserção de expressão de cunho homofóbico em seu cadastro, além de evidente desgaste emocional pela falsa informação de óbito, que interrompeu o acesso dela a diversos serviços públicos. A inserção do nome de qualquer pessoa física a um cadastro público que vincule o seu nome de maneira discriminatória a um termo pejorativo, homofóbico, isso vai ferir o direito constitucional de proteção à personalidade. Esse direito ele visa proteger o seu nome, visa proteger a sua imagem, a sua dignidade. No ano passado, após reconhecer a omissão legislativa do Congresso Nacional por ausência de lei específica, o Supremo Tribunal Federal enquadrou a homofobia e a transfobia como crimes de racismo, que são inafiançáveis e imprescritíveis. E a seguir, você vai rever o que foi destaque no Supremo Tribunal Federal na retrospectiva 2020. Continue com a gente. Quando eu falo em Constituição Federal, eu lembro de casa, de alicerce, porque ela foi construída em prol da população. E você pode observar durante toda a Constituição de seus artigos, como por exemplo no artigo 6º, que fala dos direitos sociais. Nós temos o direito em relação ao desenvolvimento urbano, saneamento básico, propriedade, quando a casa pode ser violada ou não. Você conhece os seus direitos? Então leia e se interaja, aprenda mais sobre a Constituição Federal do Brasil. Retrospectiva 2020. Neste ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não registrados na Anvisa. O julgamento do recurso apresentado pelo Estado do Rio Grande do Norte tinha sido interrompido em 2016 com pedido de vista do ministro Teori Zavascki e foi retomado em março pelo plenário da Corte. 3 ministros já haviam votado no sentido de que não há, em regra, a obrigação do Estado em fornecer esse tipo de medicamento, mas ressaltaram que existem exceções, desde que sejam cumpridos requisitos que serão definidos no momento da fixação da tese.
Vamos rever como foi o julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, em seu voto vista, destacou que o direito à saúde é uma garantia constitucional do cidadão, mas para ele, a obrigatoriedade imposta por ordem judicial ao poder público de fornecer medicamento não previsto no orçamento público e na lista do SUS coloca em risco o equilíbrio da própria política de saúde. Esse dinheiro não surge do nada, ele não é criado. Esse dinheiro sai do orçamento da saúde. Então, se é do município, do estado ou da União, esse dinheiro sai do orçamento da saúde e deixará de atender outros medicamentos, outros tratamentos que foram, de forma universal e igualitária, planejados pela saúde. Em seu voto, a ministra Rosa Weber acompanhou o relator ministro Marco Aurélio e rejeitou o recurso proposto pelo estado do Rio Grande do Norte. A ministra ainda seguiu o argumento do ministro Alexandre de Moraes sobre os limites do atendimento à capacidade financeira do estado. Fica clara a preocupação com relação ao plano da execuibilidade das decisões judiciais neste campo, haja vista as restrições orçamentárias e estruturais que recaem sobre o poder público, fato que constitui autêntico limite à atividade jurisdicional. A ministra Carmen Lúcia também negou o pedido. Esta equação entre o interesse de todos, que é a gestão da parte orçamentária referente à saúde, e as demandas, realmente constitui um problema muito complicado para ser resolvido em cada caso. Por isso é que o Supremo vem mantendo a jurisprudência no sentido de dotar de eficácia os direitos fundamentais, especialmente estes como o da saúde, para garantir a cada um aquilo que seja não o que é seu, mas segundo a sua necessidade. O ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que o direito à saúde é um dos mais nobres por caracterizar o direito à vida. E assim como outros ministros, ele negou o recurso e sugeriu critérios para a distribuição de medicamentos. Seguiram pelo mesmo caminho os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux, que substituiu o ministro Dias Toffoli na condução do julgamento, porque o presidente da corte se declarou impedido. Aqueles remédios que não estejam listados no rol oficialmente publicado pela Anvisa não devem, de regra, ser fornecidos pelos magistrados. No entanto, tendo em conta a importância deste bem que a Constituição protege, eu entendo que, em circunstâncias excepcionais, os remédios podem, sim, e devem mesmo ser autorizados. Em março, a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal usou pela primeira vez recursos tecnológicos com telão e monitores para detalhar questões de um processo. O caso julgado na época também era o mais antigo em tramitação na Corte. Vamos rever. Agora é assim, toda vez que um trabalhador sofrer algum dano provocado por acidente de trabalho, nos casos estabelecidos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida expuser o trabalhador a risco especial, ele deverá receber indenização por isso. Fica aprovada a tese apresentada pelo relator com as sugestões dos debates e então declaro encerrado este julgamento. Do direito trabalhista, os ministros passaram a analisar a ação mais antiga em tramitação no Supremo. Desde 30 de abril de 1968, a União pede a anulação das concessões de escrituras de 155 alqueires da Fazenda Ipanema. O governo paulista teria anexado indevidamente a área que pertenceria ao governo federal. O terreno, que fica na região de Sorocaba, no interior de São Paulo, foi loteado e repassado a particulares. Atualmente, 3.000 pessoas ocupam parte da área. Por isso, a Advocacia Geral da União sugeriu soluções alternativas para evitar a insegurança que a reintegração de posse poderia gerar. Reconhecido o domínio da União, nós podemos disparar uma regularização já a União detendo o domínio. Reconheceria, mais uma vez, o assentamento do INCRA, e as pessoas que lá estão ocupando, elas poderiam ser beneficiadas de várias políticas de regularização fundiária que a União dispõe.
O governo de São Paulo refutou os argumentos e afirmou que a área sempre pertenceu ao Estado e nunca à União. Terras objeto dessa ACO nunca pertenceram à Fazenda Ipanema, nunca fizeram parte da área consolidada da Fazenda Ipanema. Se situam justamente para fora da linha demarcatória, para fora desse valo que demarcava a área consolidada da Fazenda Ipanema. Durante a exposição de seu voto, a ministra Rosa Weber, relatora da ação, buscou apoio numa projeção para mostrar aos outros ministros a delimitação da antiga fazenda de 366 hectares, equivalente à área onde fica a esplanada dos ministérios. Foi a primeira vez que recursos tecnológicos foram usados em julgado no plenário da Corte. Para a ministra, a União adquiriu terras na região em 1812 e 1872, mas não conseguiu provar a posse da área questionada no processo. Restou evidenciado, seja pela falta de identificação das terras compradas em 1812, seja pela falta de discriminação das terras devolutas anexadas em 1872, nada se tem com relação a elas, que a União não logrou, na minha visão, se desincumbir do encargo processual de demonstrar seu domínio contra a área reivindicanda. E a ministra julgou improcedente a ação. Esse entendimento unânime prevaleceu nos votos dos ministros. O presidente da Corte, Dias Toffoli, não participou da votação por ter se declarado impedido. E na última reportagem da retrospectiva de hoje, você vai ver que o Supremo Tribunal Federal também teve que se adaptar para evitar a disseminação do coronavírus. Na primeira sessão plenária por videoconferência da história da Corte, foi decidido que governadores e prefeitos também podem determinar regras de isolamento, quarentena e restrição de transporte e trânsito durante a pandemia. No plenário do Supremo, o ministro Dias Toffoli presidiu a sessão, acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes, que respeitou a distância recomendada pelas autoridades de saúde. Coube ao decano da sessão, ministro Marco Aurélio, a primeira relatoria de processo analisado no plenário em tempo real. Foi da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PDT contra a medida provisória do governo, que transfere para o próprio Executivo a autonomia para decidir sobre as medidas de isolamento durante a pandemia da Covid-19. O ministro Marco Aurélio, que é relator da ação, acatou parte do pedido de liminar feito pelo PDT. Ele considerou a MP do governo constitucional, mas aceitou a tese da responsabilidade concorrente quando o assunto for saúde pública. Foi o que defendeu o advogado do PDT sobre a constitucionalidade das medidas administrativas estaduais e municipais. Porque na medida em que a medida provisória 926 exige autorização do presidente da República, mediante os decretos que consideram determinados serviços essenciais ou não, ela esvazia a competência, uma disposição própria da Constituição que atribui aos Estados e que não pode ser derrogada sequer pelos Estados. Mas o representante da entidade que reúne as empresas de telecomunicações pediu a limitação dessa autonomia, principalmente na limitação de atos que proíbem os cortes dos serviços em casos de inadimplência por parte dos clientes durante a pandemia. O setor de telecomunicações hoje no Brasil é integrado por 15 mil prestadoras de serviços de telecomunicações. Dessas 15 mil, 99,9% são prestadoras de pequeno porte, que não vão aguentar uma inadimplência generalizada nos serviços de telecomunicações. Em seu voto, o ministro Marco Aurélio manteve o entendimento de que a MP não fere a norma constitucional, mas também não anula as providências de vigilância em saúde tomadas pelos estados e municípios. Não afasta a tomada de providências normativas que ocorreram, presidente, inclusive a partir desta liminar. E ainda bem que ocorreram pelos estados, Distrito Federal e municípios. Concluí, então, defiro em parte a medida cauteladora para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente. Dali para frente, foram 8 votos, seguindo o entendimento do ministro relator da ação. O ministro Luiz Roberto Barroso se declarou suspeito por motivos de foro íntimo e não participou do julgamento.
Com isso, a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio foi confirmada no plenário. Os ministros também acrescentaram que cabe ao presidente da República dispor sobre os serviços essenciais, mas todos eles destacaram a necessidade de aprofundar a cooperação entre os entes federados para superar a crise. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.